Câmara deve votar hoje urgência para o projeto que equipara o aborto a homicídio. Deputada chama de PL do incentivo ao estupro. Pois é, Amadeu, esses projetos, a urgência desses projetos que estavam pautada para a semana passada deve ficar para hoje, mas a gente só vai ter certeza mesmo depois da reunião que está acontecendo agora na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, quando ele reúne os líderes para debater e escolher a pauta. Mas isso sim, está na mira exatamente dessas bancadas que você citou, evangélicos e bolsonaristas, e já faz parte dessa negociação para as eleições aqui da presidência da Câmara dos Deputados. Sobre essa questão do aborto, inclusive os partidos da esquerda já estão se movimentando, já tem uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que o pessoal ingressou contra essas medidas, porque a esquerda é contra qualquer projeto que possa proibir, porque é esse projeto de lei que tramita aqui, que possa proibir o aborto depois da 22ª semana, naqueles casos específicos que a legislação brasileira já permite, em caso de estupro de crianças e adolescentes, também de outros crimes, abusos sexuais cometidos, anencefalia, que é quando a criança nasce já sem o cérebro, e também mulheres que têm risco de vida. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, se manifestou nas redes sociais e criticou aí essa tentativa de acelerar a tramitação do projeto, porque quando aprova a urgência, não passa pelas comissões, vai direto para o plenário. Nós temos aí um trecho aí, a gente pode exibir a segunda parte do post da deputada federal Érica Hilton. Ari. Isso é nojento, é absurdo e é cruel. O objetivo é simplesmente destruir direitos e o futuro de pessoas que gestam e dar a estupradores o direito sobre seus corpos e suas vidas. O projeto de lei, apoiado pela bancada bolsonarista evangélica, pode ter sua urgência votada amanhã, que é hoje. E se a urgência for aprovada na Câmara, ele poderá ser votado no plenário. Mas você pode ajudar na pressão para retirá-lo de pauta. E aí ela coloca um link chamado criançanãoemãe.org. Pois é, e o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é da bancada evangélica, ele é do PL do Rio de Janeiro, ele disse que esse projeto, sim, é uma resposta contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu normas do Conselho Federal de Medicina que poderiam aí dificultar essa questão do aborto. A gente vai aguardar aqui o resultado dessa reunião, mas tudo indica que sim, será votada essa urgência. O outro é a da delação premiada. O presidente da Câmara, como a gente falou na semana passada, resgatou um projeto do PT, mas, claro, tem um apensado de um deputado do PV, que é de Alagoas, Luciano Amaral, que tem como objetivo não validar acordos de delação premiada para aqueles que estiverem presos, que confessarem ali detalhes do crime, mas na condição de preso, apenas em liberdade provisória. O objetivo é exatamente isso, dificultar, inclusive, casos que estão em voga atualmente, como, por exemplo, falam do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas dificilmente ele seria beneficiado, porque a delação premiada de Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, já foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes e também do deputado federal Chiquinho Brazão. Com a questão aí do aborto, Apoliana. Só para a gente lembrar, primeiro, antes de colocar aqui minhas posições, a lei brasileira permite aborto em 3 casos. Em caso em que o feto é anencéfalo, em casos de estupro ou em casos em que a gestação oferece risco de morte para a mãe, para a gestante. Nenhum desses 3 casos tem um limite de prazo, de data para fazer a interrupção da gravidez. Nesse caso, o Conselho Federal de Medicina recentemente publicou uma resolução que foi suspensa pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe o aborto, a realização de procedimento após a 22ª semana. E é o que esse projeto quer fazer. É proibir mesmo em casos em que, por exemplo, uma menina de 10, 12 anos tenha sido violentada, estuprada,
depois, em consequência disso, ela tenha uma gravidez, obviamente, indesejada, e mesmo essa criança tenha que manter a gestação, porque isso seria considerado crime. Tira todos os direitos que as mulheres têm, e ainda num país em que não há nenhum tipo de ação que seja mais contundente, efetiva, que vá realmente na veia dos casos de violência contra a mulher, de violência contra crianças, contra adolescentes. Então, já é um país falho nessas políticas, nesse debate, e ainda quer aprovar uma matéria como essa, a toque de caixa, sem ter um debate mais profundo com a sociedade e que violenta ainda mais as mulheres que são vítimas de estupro. É a revitimização das mulheres em um caso que já é muito doloroso, que já é muito cruel, e um Congresso, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, professor Vila, fique à vontade aí, são dois temas bem polêmicos, a queda das delações e essa do criminalização das mulheres que já são vítimas. Com relação à segunda questão, acho que a Poliana colocou tão bem, acho que não há nada a acrescentar. Com relação às delações premiadas esse projeto, veja como nada como o dia seguinte, né, na história. A proposta original, como nós até já comentamos anteriormente, foi noticiado aqui, é do deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Vadir Domus, né, e que apresentou numa outra conjuntura, 2016, que era o momento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff e do segundo ano da Lava Jato, que tinha começado em março de 2014. E várias delações premiadas estavam ocorrendo naquele momento, ou prestes a ocorrer. Daí a apresentação do seu projeto. Bem, o projeto ficou numa gaveta de tantas que tem na Câmara dos Deputados e foi resgatado pelos bolsonaristas com a benevolência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e agora pode ser votado. E se for aprovado, não se sabe, tem que passar, evidentemente, pela outra casa, né, pelo Senado, não é tão simples assim. Aí entraria numa discussão se pode ter efeito retroativo ou não. Claro que tudo indica que não, mas vai criar problemas para o futuro. Ou seja, essa não é uma discussão colocada agora, quando nós temos tantas questões fundamentais que o país precisa tratar. Entre outras, a questão que parece que hoje já não tem tanta relevância, que é da tragédia gaúcha, das suas repercussões no Rio Grande do Sul e mais ainda, no Brasil, né? Como discutiremos a questão das mudanças climáticas no país. Então, que é uma que abre campo no meio ambiente, na economia, nas questões sociais, educacionais, etc, etc. E aí vamos passar para discutir questão de delação premiada, fazendo o jogo do extremismo bolsonarista, dos engenheiros do caos, como diz lá o Giuliano da Empoli. Eles só discutem coisa de lacração, eles não conseguem discutir questões estruturais. E essa proposta em relação às delações é lacração, porque não tem nenhuma sustentação. Retirar essa colaboração com a justiça, porque na verdade a denominação correta, essa colaboração com a justiça, na verdade é muito ruim para o país. A colaboração com a justiça, desde que seja bem trabalhada, sem nenhum tipo de coerção, ela é fundamental para a justiça. Não, Guga. A colaboração premiada do Rony Lessa só aconteceu porque ele estava preso, obviamente. Então, se você impede uma delação, uma colaboração de alguém que está preso, ela vai deixar de acontecer. Isso vai deixar praticamente de existir. Teria que partir totalmente da pessoa essa colaboração, aí seria uma confissão, e não estando preso. Isso vai inviabilizar, obviamente, esse sistema de delatar. E a intenção é essa. E isso é fruto, obviamente, também dos excessos da Lava Jato. A Lava Jato conseguiu manchar totalmente a sua reputação. Depois da Vaza Jato, de como foi descoberto depois que a gente descobriu como foi feito, né, toda aquela operação, aí acabou a imagem da Lava Jato. E aí a reação está vindo, e isso é uma reação também às falhas do Sérgio Moro e do Dallagnol na condução desse processo. E a gravidez, essa história de você querer criminalizar ainda mais, né, porque a gente já criminaliza, só tem 3
casos em que a gente permite o aborto, que a lei permite o aborto. Em outras situações já é criminalizado, que eu já acho errado. A gente já deveria ter avançado nisso também. Mas agora você partir para cima dessas situações em que é legalizado, depois de 22 semanas não poder passar por um aborto legal, poder ter que enfrentar de 6 a 20 anos, é isso? De prisão, isso é inacreditável. Você tem que, obviamente, acolher essas mulheres que estão em situação de aborto. 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos no Brasil fará um aborto por opção, né? Vai escolher fazer um aborto, mesmo sendo ilegal. Então é uma realidade que a gente tem que encarar, e encarar de uma maneira que a gente trate com humanidade essas pessoas, jamais criminalizando, jamais superlotando ainda mais as cadeias do Brasil e pegando uma pessoa que já está num momento de vulnerabilidade, passando por uma situação tão delicada que é optar por um aborto. As mulheres, as garotas, adolescentes que optam por permanecer grávidas, que não escolhem um aborto, elas têm uma média de salário que é ridícula, um pouco maior do que um salário mínimo, mas a vida delas é muito difícil. Então, é uma realidade, sim, passar pelo aborto, ainda mais um país pobre como o Brasil, e a gente não pode pegar e criminalizar essas pessoas de maneira alguma. É um absurdo isso. Por favor. Olha, na verdade, vai criminalizar as mulheres pobres. Porque você duvida que uma mulher rica, de uma família abastada, vai deixar de fazer o aborto nesses casos? Ou em outros casos? Não, elas fazem. E elas têm uma assistência médica que as mulheres pobres não têm. Então, além disso, as pobres, além de ser desigual, porque a mulher que tem um bom poder aquisitivo, ela faz com a assistência médica devida, como é para ser, com segurança, né, com segurança médica, e a pobre não, se sujeita a procedimentos, às vezes, arcaicos que colocam em risco a sua própria vida. E agora, além disso, serão consideradas homicidas. Gente, é como se ela tivesse pego uma arma, chegado aqui e atirado na cabeça de alguém. É a mesma coisa. É o absurdo dos absurdos e tem essa injustiça embutida, essa perversidade de punir mulheres pobres. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Até amanhã. Falou alguma coisa ali. Pois não, Raniele? Não, só estava aqui complementando a minha apuração, né, que inclusive a bancada da esquerda está dividida sobre os 2 temas. A da delação premiada, bem óbvio, por conta do corporativismo, porque hoje é um opositor, amanhã pode ser inclusive um deles. E a questão do aborto por causa